37. Se você tiver alguma dificuldade, você pode levantar a mão, os obreiros estão aptos para poder me orientar. Ezequiel 37 é a palavra que o bispo João Leite pediu que fosse pregado em todas as igrejas hoje, e nós vamos nessa fé. Amém? Isso está sendo pregado no Brasil inteiro. Talvez você diga assim: pastor, o senhor já pregou. Pode ser que eu já tenha pregado, mas ele deu essa ordem e nós iremos obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. É ou não é, gente? Deus sabe. E logo depois a gente vai participar da ceia e vamos buscar a presença de Deus. Tem três fases para uma pessoa ser salva. 3 fases. Nós vamos ler e vamos ensinar quais são essas 3, para que você saiba o caminho para encontrar Jesus. Amém? Na Bíblia diz assim: você que não tem Bíblia e puder acompanhar quem está do lado, perfeito. Se não, não tem problema. Só preste atenção. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente ir. A gente orou pela família, orando pelos casais, falando do dízimo, mas nada em nenhuma igreja evangélica, aprenda aí, Assembleia Nova Vida, Deus é amor, em nenhuma igreja que é pregada a palavra de Deus, a coisa mais importante é a palavra. Em qualquer lugar do mundo que é pregada a palavra de Deus, numa reunião, a coisa mais importante é a palavra. Então essa é a hora. Você tem que esquecer celular, bota no vibra, vê se o seu está no vibra. Criança, se ela atrapalha você e o seu irmão, você tem que ter esse senso, que às vezes o teu filhinho não te atrapalha, mas tira a atenção do seu irmão. Levanta a mão, chama uma obreira, ela fica com o seu filhinho ali atrás, ou leva para a escolinha. Agora nós temos berçário. Eu mesmo fui comprar os brinquedos para as crianças, botamos tapete para as crianças, compramos berço, carrinho. Então, seus filhos ficam lá dentro, porque essa palavra é que pode mudar a sua vida. Amém, gente? Então, por favor, preste bastante atenção. Diz assim: a visão de um vale de ossos secos, é o título. Capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam, o que, gente? Secos. Então, para você entender a primeira fase, o servo de Deus, ele chegou num vale guiado por Deus, e ele viu esse vale cheio de que, gente? Ossos. Pessoas que morreram, apodreceu a carne e ficou ali os ossos. E os ossos expostos ao sol, eles ficaram o que, gente? Secos. Esse vale, para você entender, esse vale é o planeta Terra. Esses ossos secos são as pessoas que não entregaram a vida para quem ainda? Para Jesus. Talvez é o caso de alguns aqui. Aparentemente você está com vida, mas aos olhos de Deus você é como esses ossos. Vocês estão entendendo a orientação, gente? Sim ou não? E o vale é a terra, e os ossos secos são as pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e estão vivendo de acordo com a palavra dele. Porque tem muita gente que fala assim: não, mas eu tenho Deus aonde, gente? Não, se você diz que tem Deus no seu coração,
mas você não vive de acordo com a palavra desse Deus, então ele não está no seu coração. Eu sinto lhe informar, Deus, ele só está no coração de quem faz a vontade dele. Se você não se comporta como filho e trata ele como pai, e todo filho tem que obedecer ao pai, sim ou não? Quem é que você é, pai ou mãe? Levanta a mão. O que você espera do seu filho, gente? Obediência. Mais do que ele ser rico ou vencer na vida, mais do que isso, você espera que ele te obedeça. Porque que adianta ele vencer na vida e ser respondão, ser debochado, te tratar mal, não reconhecer quando ele não era nada, você cuidava dele? Vai adiantar ele vencer na vida, gente? Então o que todo pai espera do filho é que ele o quê? Lhe obedeça. Então se você diz, eu tenho Deus no coração, eu sou de Deus, eu creio em Deus, isso não quer dizer nada. Palavras o vento leva. Se na prática você não vive de acordo com a vontade de Deus, me perdoa a sinceridade, Deus não é contigo e muito menos está dentro do seu coração. Segunda parte, nós vamos pular alguns itens aí, porque a palavra é muito grande. Versículo 7, tá? É o mesmo capítulo. O versículo que a gente vai pular do 2, que a gente acabou de ler, e vamos ler o 7. Então, profetizei segundo me for ordenado. Quer dizer, Deus mandou ele profetizar. O que é profetizar? Falar. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o que, gente? Não havia o que neles? Quer dizer, essa é a segunda parte. A primeira parte é a visão da terra, cheia de pessoas vazias, andando, respirando, falando, mas sem a presença de quem? De Deus. Segunda etapa, a pessoa chega na igreja, o profeta, ele abriu a boca e profetizou, os ossos começaram a se juntar, feno com bacia, começou a criar tendões, músculo, pele, cabelo, virou um ser humano. Só que ainda não tinha o que, gente? O Espírito. E é o que acontece dentro das igrejas. Olha para mim, por favor. E é o que acontece dentro das igrejas evangélicas, no geral, não só na Universal. As pessoas antes eram um monte de ossos secos. Vêm para a igreja, passaram a ter vida, pele, dente, olho, cabelo. Só que ainda está faltando o Espírito. Mas quem olha assim, acha que não falta o que, gente? Nada. Quando eu olho vocês assim, aos olhos humanos, vocês são todos iguais. Sim ou não? No universo de preto, branco, rico, pobre, não importa. Mas quando eu olho para vocês, todos vocês são iguais. Estão respirando, estão me enxergando. Sim ou não? Estão se mexendo. Vocês têm capacidades iguais. Só que o que vai diferenciar uma pessoa da outra aos olhos de Deus? Se ela tem ou não. Vamos ver se você pegou o Espírito, então. Porque está na igreja, gente, olha para mim. Estar na igreja não lhe garante nada. Tem gente que vem para a igreja, e acha que dentro da igreja ela está segura. Igreja não garante segurança. Vocês lembram daquela moça que morreu em Vila Isabel, dentro da nossa igreja? Quem lembra? Quem viu essa reportagem? Vocês viram? Ela fugiu do marido que estava batendo nela, entrou dentro da igreja de Universal lá em Vila Isabel. O marido deu uma facada no pescoço dela e o policial deu um tiro na cara dele. Morreram os dois dentro da onde?
dentro da igreja, porque a igreja não protege ninguém. O que faz a diferença entre os que vão ser protegidos e os que vão ser mortos, bala perdida, atropelamento, os que vão ter um casamento feliz, os que vão se separar, os que vão ter uma família abençoada, os que vão ter problemas na família, os que vão ter uma vida boa e regalada, e os que vão morrer pobre, mendigando, gemendo, dependendo dos outros, é o que está dentro da pessoa. Estou sendo claro, gente, na orientação? Primeiro, você é um vale de ossos. Depois você é um corpo dentro da igreja. Só que enquanto você estiver dentro da igreja com um corpo normal, mas se ainda lhe faltar o espírito, você não tem direito a nenhuma bênção de Deus. Ou pode até ser abençoado, mas a maior bênção não é a conjugal, a familiar, a saúde ou a econômica. A maior bênção é alcançar a vida eterna. Meu amigo, vocês não são gatos, não. Não tem uma brincadeira que gato tem quantas vidas? Eu sei que você até é boa aparência, mas você só tem uma vida. E essa vida que você tem, que você está usando talvez mal, é essa vida que você tem para decidir para onde você vai, se para o céu ou para o inferno. Quando você morrer, não tem purgatório, não tem segunda chance, não tem choro, nem vela, nem fita amarela. Morreu, acabou. E você só está vivo agora para você decidir o que fazer com a sua vida. Se você vai continuar fazendo tudo de errado do teu jeito e jogando a sua vida no lixo, ou se você vai dar ouvido à palavra de quem, gente? Para ter uma vida abençoada. Olha o versículo 14, o que está escrito. Versículo 14. Olha o que Deus fala aí. Porém em vós, o que, gente? O meu espírito, e vivereis. Quer dizer, os corpos estavam sem vida, porque ainda faltava uma coisa, a mais importante. O que era? Não só o espírito. O espírito de quem, gente? Porque você percebe que a palavra espírito na tua Bíblia aí está com letra maiúscula. Vê se não está. A palavra espírito está com letra maiúscula. Deixa eu te ensinar. Quando você lê na Bíblia a palavra espírito, letra minúscula, ou é o espírito do diabo, ou é o nosso próprio que, gente? Que todo ser humano é constituído de três coisas: carne, alma e o que, gente? Espírito. Quando você vê espírito com letra minúscula, então é qual espírito, gente? O seu ou o que? O do diabo. Espírito com a letra maiúscula é o Espírito Santo. É o Espírito que está dentro de Deus. Esses corpos não estavam sem espírito, eles estavam sem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E por eles estarem sem o Espírito Santo, para Deus, eles não eram nada. Vocês estão entendendo? Para Deus, eles não tinham vida. Por isso que ele falou: eu vou colocar em você o meu espírito, aí você vai viver. Quer dizer, enquanto a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela pode ter o dela, mas para Deus, vamos ver se você pegou, vamos ver se você entendeu, ela é considerada como se tivesse o quê? Morta. Se você não tiver o Espírito de Deus, para mim você está vivo. Faz assim com o braço, faz assim, gente. Aí, está todo mundo vivo. Aos meus olhos, aos olhos dele, só está vivo quem tem o Espírito dele. Vocês entenderam? Pastor, eu não tenho o Espírito de Deus. Você vai ter a oportunidade de buscá-lo. Agora na Santa Ceia, você vai ter a oportunidade de recebê-lo. Mas para receber o Espírito de Deus,
você tem que abandonar uma coisa. Começa com a letra P. Alguém sabe? O pecado. Porque o Espírito de Deus, ele não divide lugar com coisa errada. Nós somos humanos, sim ou não? A gente vai morrer pecadores. Mas tem pecado que a pessoa sabe que é errado e continua o que, gente? Ela sabe que não deve cobiçar a mulher do vizinho, mas fica de olho nela. Ela sabe que não deve fumar, mas fica. Ela sabe que o palavrão é um louvor ao diabo, mas quando está nervoso, nervosa, fala. Sabe que não deve guardar no coração mágoa, que a gente deve liberar o perdão, ainda que a pessoa não mereça, para que ele também possa o que, gente? Nos perdoar. Mas a pessoa guarda mágoa, ela retém no coração uma tristeza. Esse pecado está ocupando o lugar que Deus gostaria de colocar o Espírito dele. Enquanto você não fizer isso aqui, com o seu pecado, enquanto você não tirar ele do seu coração, da sua vida, o Espírito Santo não pode entrar. O Espírito Santo só entra no coração despojado, aberto, humilde, sincero. O Espírito Santo, ele só entra numa pessoa que ela desiste do eu dela. Ela fala assim: quer saber? Estou vivendo até hoje do meu jeito, não cheguei a lugar nenhum. Ou tudo que eu tenho é um sufoco danado. Pensei, meu Deus, eu estou aqui, agora é do seu jeito, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Aí o Espírito Santo entra. Quando você deixa o seu eu, o que, gente? O que você acha? Eu acho que é bem assim. Enquanto você pensar assim, você vai viver sozinho sem Deus, porque você está mostrando para Deus que é autossuficiente. Você não está sendo humilde para reconhecer: não estou sabendo viver, eu não sei cuidar da minha vida, só pode me ajudar. Enquanto você não deixar o seu eu de lado, você vai sozinho na vida, e sozinho você não vai chegar a lugar. Se com ele já é uma luta, é ou não é? Se com a ajuda dele a gente passa uma guerra aqui na terra, você imagina você sozinho? Você não vai a lugar? Mas para o Espírito Santo entrar e trazer vida, você tem que largar a injustiça, você tem que largar a malícia, você tem que largar a prostituição. Eu já falei que prostituição não é vender o corpo por dinheiro igual você está acostumado, não. Prostituição é relação sexual fora do casamento. Sai com um menino, sai com uma menina, transa com outra. Isso é prostituição. Para Deus, uma pessoa que faz isso, uma prostituta, a única diferença é que a prostituta cobra, você faz por prazer. Para Deus não muda nada. Olha para mim. Vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque Deus está dando uma chance para vocês mudarem. Porque Deus quer o bem de você. Amém, gente? Deus quer ver você feliz. Como quando eu estava sofrendo no vale, com um monte de ossos secos, Ele me trouxe para cá. Me deu pele, me deu tendões, mas eu ainda não tinha o espírito da vida. Então eu fiquei dentro da igreja, assisti o culto, gostava, às vezes até recebi uma bênção, mas a minha vida não mudava, o meu interior não mudava, porque o interior só muda quando muda o espírito. Amém, gente? Repita comigo: o interior só muda quando muda o espírito. Quantas pessoas você conhece que vivem de aparência? Quem aqui conhece pessoas que vivem de aparência? Levanta a mão. Do lado de fora está sempre rindo, do lado de dentro ela vive no inferno. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço um monte. Olha, vivem de quê, gente? Do lado de fora estão sempre rindo, sempre felizes. Quando ela se tranca em casa, ela entra no quarto, a máscara cai, ela desce do salto, e aí ela vê a real condição dela, uma pessoa frustrada, infeliz,
porque falta algo dentro dela que é de suma importância, que é o Espírito Santo. Quem tem? Você quer ser feliz ou quer viver de aparência? Estão na dúvida? Então fica de pé, você que diz: pastor, eu quero ser feliz, eu quero ter vida. Prepare-se.